Me diga se eu conquistarei Paris. Rei Ragnar. Lhe apresento o notório Rei Ragnar. Eu vejo que não os vivos, mas sim os mortos conquistarão Paris. O mundo está mudando. Devemos mudar com ele. Temos que agir juntos. Quem são esses bárbaros? Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. 60 dias do mundo das séries, dia 55, Vikings. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma rápida retrospectiva histórica. Hoje tem devocional histórico para vocês, onde vamos falar sobre a evangelização da Escandinávia. Ficou curioso? E tem uma lição muito importante para nós dentro dessa retrospectiva histórica do devocional de hoje. Ficou curioso? O tema é interessante, vale a pena ficar comigo até o final. Antes, você já sabe até o que eu vou dizer, não se esquece de já fazer isso agora, no início. Quanto antes você fizer, melhor. Curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não fez isso, né? Lembrando que cerca de 1 em cada 4 pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos aqui no Parábolas, então faça isso, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo, não custa nada para você e ajuda muito o nosso canal. Manda esse vídeo para as pessoas que você acha que serão edificadas com o conteúdo desse vídeo e deixa um comentário bacana para a gente aí, para ajudar a engajar esse vídeo e alcançar cada vez mais pessoas, ok? Vikings é uma série que fez muito sucesso na Netflix, tem ao todo 6 temporadas, que passou entre 2013 e 2020 e vai contar a saga, a jornada de Ragnar, que é um personagem bastante controverso para historiadores. Nós não temos muita certeza com relação àquilo que é de fato evento histórico, o que é lenda, porque essa é uma característica das sagas nórdicas, né? Uma amálgama, uma mistura entre registros orais, lendas e eventos históricos de fato. É muito difícil analisar essa documentação histórica e separar aquilo que é de fato história do que é lendário, né? Então é um território pantanoso para historiadores, né? Então essa saga vai mostrar toda a trajetória de Ragnar e sua família e como ele realizou, né, ataques a locais que seriam conhecidos no futuro como França e Inglaterra. E isso é muito interessante pontuar, porque nós temos registros de ataques que aconteceram nesses ambientes, é possível rastrear historicamente esses ambientes, mas existe muita lenda também dentro dessas sagas nórdicas. O principal documento utilizado para compreender essa realidade historicamente é a Gesta Danorum, que data do século XIII, que foi, inclusive, encomendada pela própria igreja para recontar essa história, a história desses povos, desde a pré-história até o final do século XII depois de Cristo. Bom, só um parênteses histórico aqui para começar a nossa análise. Bom, eu quero aproveitar essa série, né, que é uma das que fizeram mais sucesso na plataforma de streaming da Netflix, para falar a respeito de um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo muito pouco comentado pela igreja, que é o processo, né, de missões durante a Idade Média, né, o processo de evangelização de povos não alcançados ao longo da Idade Média. Para falar sobre isso, é importante retroagirmos ao período do Império Romano, quando nós, a partir do século IV, nós temos a cristianização do Império Romano, digamos assim, né, que quando o Império vai caminhar lado a lado com a Igreja. Esse processo de cristianização do Império Romano vai trazer um antagonismo da Igreja com os povos bárbaros, bárbaros compreendidos como povos não romanizados, povos que não faziam parte desse Império Romano. O Império Romano começa a se fragmentar a partir do século IV depois de Cristo, 4, 5, e essa fragmentação do Império começa a trazer uma série de migrações desses povos para esses territórios do Império, com bastante conflito, é uma migração bastante violenta, e embora o Império Romano se fragmente, a Igreja Cristã permanece de pé. Haviam muitos povos não alcançados, né, pela mensagem de Cristo nesse ambiente, e nós vamos perceber ao longo desse período que muitas tentativas serão feitas para levar a mensagem de Cristo a esses povos não alcançados. E no início a gente percebe que esse processo de
evangelismo, digamos assim, ele é muito mais parte de iniciativas individuais, ou seja, indivíduos, pessoas que resolvem, assumem isso como uma missão de vida, do que algo orquestrado e organizado pela própria igreja, como vai acontecer posteriormente. E entre essas histórias, né, de tantos homens e mulheres que partiram para evangelizar povos não alcançados, nós temos registros de um jovem missionário chamado Ansgar. E ele é alguém muito interessante, que com o próprio dinheiro compra escravos na época e monta com esses escravos o seu próprio grupo de evangelistas. E ele vai para a Escandinávia, vai ser perseguido na Dinamarca, o território onde hoje é a Dinamarca, vai chegar à Suécia, ao mesmo tempo em que existem saques e ataques vikings, né, que nós vemos na série da Netflix. Então, enquanto todo esse momento está acontecendo, Ansgar e seus evangelistas estão pregando na Escandinávia. E é interessante porque quando Ansgar retorna, ele acaba se tornando um bispo da igreja, né? Então, a missão de Ansgar é muito interessante, porque embora ele tenha passado e feito todo o processo, né, dado início a esse processo de evangelismo nessas regiões não alcançadas, o processo, o estabelecimento dessa cristianização da Escandinávia é bastante lento. É um processo que demora muito tempo. Escavações arqueológicas apontam que cerca de 200 anos depois dessas incursões é que, a partir, né, da análise de sepulturas, quando pessoas são enterradas com a cruz de Cristo nesse momento. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que autoridades aceitam de maneira muito mais fácil, até que esse cristianismo possa alcançar a base dessas sociedades, desses grupos, nós percebemos que esse é um processo que demanda bastante tempo. Mas a influência de uma pessoa pode ser sentida em uma nação inteira. E isso é muito interessante para fechar a nossa conversa de hoje, porque ao olhar, né, alguém que se doou, né, usou o próprio recurso para comprar escravos, para a partir dessa compra, né, poder construir uma equipe que seria uma equipe de libertos, né, de pessoas livres que evangelizariam esses povos que não haviam sido alcançados ainda pelo cristianismo, nós percebemos o desprendimento que esses homens e mulheres tiveram ao longo da história para falar de Jesus para outros povos. E para fechar o vídeo de hoje, a partir da história de Ansgar, do jovem missionário Ansgar, eu queria perguntar para você qual é a sua desculpa para não falar de Jesus para aquelas pessoas que estão ao seu redor e que dependem dessa palavra para poderem também, assim como você, alcançarem a salvação. Tudo bem? Terminamos reflexivos o devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que edifique a sua vida. Edificou você? Você gostou? Envie esse vídeo para outras pessoas, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas no projeto do Parábolas Geek, em parceria com a editora 100% Cristão, nesse projeto dos 60 dias do mundo das séries. Amém? Deus abençoe a sua vida, eu te encontro no próximo devocional. Um grande abraço, até lá.